Amada Igreja, bom dia nesta segunda-feira, dia 9 de julho de 2018, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada Igreja. Mas primeiramente, como de hábito, como de costume, nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, perdoando todos os nossos pecados, sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra em nome de Jesus. E hoje, em nome de Santo Jesus Cristo, nós queremos também abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que nesta segunda-feira, neste dia 9 de julho de 2018, em todo o decorrer desta semana, completo e comemoro mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer mais uma palavra edificadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada Igreja e também exortadora. Portanto, vejamos, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 58. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, sim. O pecado é o ferrão da morte. O pecado, a morte é a natureza pecaminosa de Satanás. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ora, o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque foi a lei que instituiu o pecado. Sem a lei não haveria pecado, amados. Portanto, está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E se o homem que fizer coisas úteis viverá por elas, o homem que fizer coisas erradas, coisas condenáveis, na época da lei, morrerá por elas. Portanto, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: a justiça. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. E também está escrito, amados, em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a manifestação da graça. O nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, e hoje Ele é a palavra de Deus, mas Ele foi a graça manifestada. Com Ele se manifestou, Ele foi a graça que veio para nos salvar, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, vejamos, 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos lá em Romanos, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou? Evangelho de João capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Portanto, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele está falando à sua igreja, aqueles que já o receberam e confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nós temos que ser firmes
e constantes. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem em cima do muro, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá, ou seja, tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É sim, sim, não, não. Não tem esta de ser morno. Nós temos que ser quentes na presença do Senhor. Nós temos que ser frios para o pecado. Portanto, vamos dar continuidade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre dando frutos para a obra do Senhor, sempre sendo aquele eleito, escolhido, nomeado, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Portanto, nós temos que ser abundantes, nós temos que abundar em fruto, em boas obras para a obra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ou seja, não é insignificante, não é inútil no Senhor, não. O nosso trabalho, Deus, amados, Deus, Ele nos usa, Ele necessita nos usar para fazermos a obra dele. Seria simples Ele chegar, assim, assim, assim. Não, Ele nos criou, Ele nos formou para fazermos a sua obra, para irmos e darmos frutos, para fazermos a sua vontade. Ele nos criou, Ele nos formou para substituirmos aqueles que caíram, Satanás e aquela terça parte dos anjos que seguiu ao diabo, que se rebelou contra Deus. Portanto, que fique esta palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por esta palavra edificadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o salário, o ferrão do pecado é a morte. O aguilhão da morte, ou seja, o ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Muito obrigado por nos mostrar que sem a existência da lei não haveria pecado, que a lei veio para instituir o pecado. Através da lei o pecado foi instituído, o pecado foi apontado. Portanto, o Senhor continua a nos guardar, continua a nos guiar, continua a nos encaminhar. Fala-nos com a sua destra, guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Continue a falar nas nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Continue a nos abençoar e nos guiar e nos encaminhar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.